Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Apenas um Minuto. Para mim é um grande privilégio ter você comigo. E se você ainda não é inscrito, convido a você a estar se inscrevendo, identificando o nome escrito em vermelho logo abaixo deste vídeo. Identificou? Toque nele. Tocou? Muito obrigada. Você agora faz parte da família Apenas um Minuto e para mim é um grande privilégio. Hoje nós vamos falar de um tema bastante salutar, podemos dizer assim. Um tema conhecido em nosso meio evangélico, cristãos, mas que muitas das vezes nos surpreendemos, mesmo conhecendo que há propósito da parte de Deus. Sim, o tema deste vídeo é propósito. Você sabe o que quer dizer propósito? Não me refiro ao propósito humanamente falando, aquele que a gente coloca em nosso ser, em nosso coração, de concluir. Não, não me refiro a este propósito porque nós, seres humanos, somos limitados. Muitas das vezes temos um propósito em algo, mas falhamos naquele propósito. Às vezes colocamos ele de lado, acreditando que não vamos conseguir realizar todo o propósito. No entanto, eu quero falar do propósito de Deus para nossas vidas. Saiba que Deus tem um propósito em tua vida. Creio que você sabe disso. Talvez não conheça o propósito que Deus tem para contigo. E muitas das vezes se questione sem entender. Mas que tal nós pararmos neste momento para ouvirmos um pouco a falar sobre este assunto? Quando Deus tem um propósito em nossa vida, passamos por caminhos que muitas das vezes não compreendemos, não é verdade? No entanto, o propósito divino precisa ser cumprido, independente de nós estarmos satisfeitos em estar trilhando naquele momento caminhos que não compreendemos ou não. Mas, se Deus determinou que iremos passar, que Ele irá concretizar, realizar o seu propósito em nossas vidas, passamos. Muitas das vezes, falei, nós não compreendemos. E quem está ao nosso redor também muitas das vezes não entende. Em meio ao propósito, amados, nós encaramos situações adversas. E alguém, às vezes, entra em cena participando da nossa história. E às vezes esse alguém é um algoz, é alguém que entra e que nós não compreendemos porque este alguém está fazendo parte da nossa história e está criando situações a qual parece que vamos ser destruídos. Me faz lembrar de José. José foi um moço ao qual Deus teve um propósito para com ele. Muitas das vezes ouvimos pregações de pessoas dizerem que os irmãos de José foram seus inimigos, pois foram exatamente eles que causaram todas as dores e dificuldades e tristezas na vida de José. Eu quero lhes falar algo que é muito importante dentro deste contexto da história de José. O pai de José, Jacó, ele tinha José como seu filho da velhice. E isto, ele caprichava no amor para com José, causando com isto ciúme no coração dos seus irmãos. Tudo isto trouxe problemas muito sérios para a vida de José. Olhando de fora, nós até pensamos
porque os irmãos de José eram simplesmente seus algozes, eram seus inimigos verais. No entanto, havia um propósito da parte de Deus. E quando Deus tem um propósito em nossas vidas, é porque Ele quer manifestar a sua glória. Nós observamos que na trajetória de José, os seus irmãos sempre estavam ali desprezando, machucando, ferindo, até que chegaram ao extremo. José, que era filho querido de Jacó, certo dia foi levar os alimentos para seus irmãos que estavam no campo, cuidando das manadas do seu pai. E lá chegando, os irmãos se reuniram entre si e maquinaram o mal para José. Pegaram José e lançaram José dentro de uma cova profunda, desejando em seu coração que José ali ficasse, quem sabe até morresse. Mas um dos irmãos se levantou e disse: não façamos isto, vamos fingir que ele foi morto, tragado por uma fera do campo. Levaremos as suas vestes para o nosso pai, manchada com o sangue do animal, e diremos que José foi tragado, foi morto por um animal. Mas, no entanto, vamos vender José para os mercadores. E foi o que eles fizeram. Muito triste, não é verdade? José fora levado ali como escravo para o Egito, através daqueles mercadores que compraram a José dos seus irmãos. Tudo isto foi um propósito divino. Talvez você esteja pensando, mas Deus iria usar os próprios irmãos de José, como eles eram maus. Sim, amados, mas eu quero te dizer que tudo estava enquadrado dentro do projeto de Deus, não só apenas para a vida de José, para exaltar a José, mas também pela casa de Jacó. Você já parou para pensar que os irmãos de José necessitavam de salvação? Sim, queridos. Todos daquela família serviam a um só Deus. No entanto, eles não estavam com o coração convertidos a Deus. Deus conhecia o coração de José. Sabia que José era diferente. No entanto, José não tinha experiência para com Deus. E José precisava conhecer o Deus a quem servia. Conhecendo Deus o coração de José, Deus via que poderia investir em José. E assim Deus fez, permitindo que tudo isto acontecesse em sua vida e que seus irmãos fossem as pessoas a qual levariam José ao propósito divino. Lá na frente você vai compreender melhor tudo o que estamos falando. Na verdade, os irmãos de José precisavam ser salvos, serem libertos, serem curados do eu, da prepotência, da arrogância que havia em seus corações, até mesmo da mágoa por Jacó, o seu pai, amar mais a José e demonstrar isto. Havia mágoa no coração dos seus irmãos. E era necessário também que Jacó entendesse como deveria cuidar da sua família, tratar todos os seus filhos. É bem verdade que José era um filho diferente, amoroso, obediente, e aquilo também cativava o coração de Jacó, enquanto que os demais filhos eram arrogantes. Mas, no entanto, Jacó era pai de todos. Precisava saber administrar aquele sentimento de amor. Muitas das vezes, amados, erramos por não saber administrar nosso sentimento. É necessário ter esta observância. Nunca demonstre que você ama mais um filho do que outro, porque na verdade você ama a todos, mas no entanto, por
lhe satisfazer mais as suas expectativas, muitas das vezes você faz diferença. E não se deve fazer isto. O resultado na família de Jacó foi terrível. Jacó teve que viver longos anos, 13 anos, longe do seu filho amado José, por causa da sua atitude, que levou os seus outros demais filhos a ter este ódio contido no coração por José. Sim, mas voltando lá, para o momento em que José fora vendido pelos mercadores e levado como escravo para o Egito, nós percebemos aí o trabalhar de Deus. Chegando no Egito, José passou por diversas situações, mas eu quero fazer um resumo. Dentre as situações que ele sofreu, Deus em tudo estava presente na vida de José. Uma das coisas muito terríveis que José passou foi a calúnia que ele sofreu pela esposa de um dos funcionários, digamos assim, do faraó. Aquele homem tinha uma esposa maliciosa, a qual desejou a José e provocou uma situação tão triste na vida de José, que José foi jogado, lançado no calabouço, juntamente com outros presos, para pagar por algo que ele não fez. Aquele homem era um homem muito influente na vida do rei do Egito, do faraó. E aquele homem, ele tinha uma influência grande, mas ele investiu em José. Ele levou José para a sua casa. Ele não esperava que aquilo tudo fosse ocorrer. E a esposa daquele homem, ele desejou a José e criou toda esta situação a qual José foi lançado no calabouço. Essa foi uma das situações que José enfrentou. Eu fico pensando, o que passava, o que se sucedia na mente de José naqueles dias tão difíceis que ele passou ali preso naquele lugar, esquecido por muitos, mas tudo tinha um propósito divino. Para resumirmos, eu quero lhes dizer que o sofrimento de José não foi em vão. Tudo que José passou foi para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que a casa de Jacó fosse restaurada. Nós observamos no livro de Gênesis, no capítulo 45, eu quero ler este versículo para você, que se encontra no versículo 7, que diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Observe que José disse que Deus o conservou. Foi Deus que o levou para o Egito. José não culpou a seus irmãos. Por que que José agiu assim? Porque José entendeu que tudo que ele passou havia um projeto de Deus, havia um propósito divino para que Deus, através da vida de José, pudesse guardar e livrar todo o povo, toda a família de Jacó. E assim a sua possessão não fosse eliminada da terra. Porque Deus, na sua onisciência, sabia tudo que Israel iria passar. Deus sabia dos 7 anos de fome que a terra do Egito iria sofrer. E se utilizou de José para que aqueles povos não morressem de fome, não perecessem de fome. E Deus conservou a José para que, através da vida de José, pudesse ser conservada toda a descendência de Jacó. Vamos ver o versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus,
que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então, amados, não foi culpa dos irmãos de José que José passasse por tudo o que ele passou. Fora um propósito divino para que Deus cumprisse através da vida de José livramentos na família de Jacó e todo o Egito, e o nome do Senhor fosse glorificado. Eu quero fazer um resumo agora dizendo para você, se você está a passar por situações aonde tem se levantado algumas pessoas contra a tua vida, entenda que há um propósito divino e que através da sua história, da sua vida, você conseguirá salvar a muitos. Quando eu me refiro em salvar, eu quero te dizer que você, através da tua vida, conseguirá livrar a muitos de muitas perdições, de situações que talvez não tivessem solução. Através da tua vida, Deus pode salvar a uma nação. Então aceita o propósito divino de Deus em tua vida. Amém, amados? Eu espero que você tenha compreendido o propósito de Deus na vida de José e que a partir de hoje você compreenda o propósito de Deus na tua vida. Amém? Beijo no teu coração lindo. Fica com esta palavra. Se você gostou, curte, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam também compreender o propósito de Deus em nossas vidas. Não esqueça, quando Deus tem um propósito, passamos por caminhos que não queremos passar, mas todo ele levam para glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. E no final, nós somos mais que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Apenas um minuto, uma palavra, basta. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.